Olá, está entrando no ar mais um penúltimo, ao vivo aqui do estúdio Alberto Diniz. Eu sou Guilherme de Alencar, aqui do meu lado, Carmen Lúcia. Tudo bem, Carmen? Tudo bem, Guilherme, oi pessoal. Bom, se vocês quiserem nos mandar críticas, elogios, sugestões de pauta, é só enviar um e-mail para td.est@hotmail.com. Ali no nosso computador, Paloma Angel. Olá, Guilherme, olá, Carmen. Vamos falar do nosso tema de hoje, nosso tema sobre a reforma ortográfica. Reforma ortográfica da língua portuguesa, que as mudanças nessa reforma são quase nada, são apenas 0,5%. Provavelmente a gente nem vai reparar muito, vai demorar muitos anos para a gente reparar. E as editoras, os jornais, enfim, as pessoas também vão ter que se adaptar até dezembro de 2012, tem muito tempo. Mesmo tendo muito tempo, estamos chegando a ficar feio. Na Bahia. Tem que escrever, o bicho vai pegar. Na Bahia vai ser até 2014, principalmente preguiçosa, vai ser mais lento. Enfim, os jornais brasileiros já se adequaram, afinal eles que transmitem as letras, né? Não é jornalista, gosta de tudo certinho, então já está se adaptando. É por isso que eu faço jornalismo, jornalista gosta das coisas todas. Já deram exemplo, os jornais já se adequaram, todos os jornais todos não, a maioria, né? Será que meia hora vai se adaptar? Não, acho que vai não para de colocar aquela gíria, que eu gosto. Trocadilho. E já tem também até dicionário dessa reforma ortográfica. Tem alguns que já estão com a nova maneira de escrever, com a reforma ortográfica. Tem uns exemplos aqui, né? Um dicionário, algum dicionário para isso, portuguesa, super objetivo. Mas da língua portuguesa não é língua nenhuma. Sei lá, HOUAISS. alguma coisa do tipo. Mas dá uma pesquisada depois. Mas eu acho que as editoras já estavam preparadas para isso, porque há muito tempo vem se falando sobre essa reforma ortográfica, inclusive a gente vai falar depois um pouco melhor sobre isso. Ela já estava para ser assinada desde 1990, né? E só agora, só em 2008 que eles Só agora para ver como o povo brasileiro se importa tanto com a língua. Aí vai a pergunta, se a reforma ortográfica é tão importante, por que demoraram 18 anos para colocar para decretar? Pergunta, fiquem aberta aí para você pensar. Lembrando também que a reforma ortográfica se restringe à escrita. As pessoas vão continuar falando do mesmo jeito, linguiça ainda vai ser linguiça, não vai virar linguiça. Bom, e para esclarecer um pouco mais sobre essa reforma ortográfica... Vem atrás do professor, para dar aquela explicada, tem que ter uma coisa assim mais certinha. Então ele fez umas perguntas, ele mostrou alguns exemplos no quadro, então confere aí. Estamos aqui com o professor Ayrton Seolim, do Instituto de Letras da UERJ, que vai falar um pouquinho sobre a reforma ortográfica. Bom, professor, quais são as vantagens e as desvantagens dessa reforma? Eu vejo como vantagem a unificação da ortografia em todos os países lusofônicos. Isso é uma vantagem, uma vez que não vai haver essa discrepância em termos de grafia em todos os países. Assim, os livros circulam entre os países com a mesma grafia, o que facilita, em parte ou bastante, a comunicação através desse meio que é ortográfico. E o senhor acha que realmente era necessária essa reforma? A reforma estritamente necessária, ela pode não ser necessária, absolutamente necessária, mas ela é favorável à língua portuguesa, porque a gente imagina que daqui para frente, os países lusofônicos, eles terão cada vez mais influência no mundo, e havendo uma grafia só, é um elemento facilitador. É nesse sentido que eu vejo. E na opinião do senhor, a reforma ter acontecido agora, você acha que tem alguma relação com a linguagem dos jovens na internet? Porque, bem ou mal, os jovens vão se beneficiar com isso. Eu não acredito que tenha sido feita essa reforma por causa da linguagem dos jovens. A linguagem dos jovens na internet, ela vem acontecendo nos últimos anos, mas essa reforma já vem sendo pensada há muitos anos antes ainda da internet. Mas é claro que ela acontecendo vai também ser um elemento favorável à comunicação entre os jovens. E como o mundo agora é globalizado,
Então, a reforma é também mais um elemento facilitador da comunicação. Agora, é claro que a reforma ortográfica não é uma reforma da língua, é apenas uma reforma ortográfica. A língua em si não muda. Os brasileiros vamos continuar falando do modo brasileiro, os portugueses do modo português, porém, a grafia será única, o que favorece, então, a leitura entre esses países. E para você que ainda tem algumas dúvidas, aí vão algumas dicas. Bom, as mudanças não são muitas. Algumas que podem ser notadas de imediato assim, e que nós que estamos habituados a escrevê-la pode estranhar, é a eliminação do uso do trema em todas as palavras. Embora nós continuaremos a pronunciar como se fosse com trema. Por exemplo, a palavra linguiça, né, que era escrita com trema, agora passa a ser escrita sem trema, linguiça. Assim a palavra tranquilo e outras palavras também. Outra mudança fácil de você verificar é a eliminação do acento que aparecia nos hiatos com duas vogais iguais, que era assim, passa a ser pronunciado, a ser escrito assim. Assim como a palavra voou, né, que era escrito assim, agora passa a ser escrita dessa maneira. Tá? Outra mudança que você vai perceber de imediato é a questão da acentuação dos ditongos el, ei e oi. El, ei, oi. Por exemplo, se você nesse aqui, ó, você tem a palavra ideia, que era escrita com acento, passa a ser agora escrita sem o acento, tá? Mas de tom como esse aqui, heróico, escrevia-se com acento, agora elimina seu acento. Porém, se o ditongo for final, como herói, continua sendo escrito com acento. Tá? Então, algumas mudanças nessa. Outras mudanças referem-se ao hífen, ao uso do hífen. Então, em determinadas palavras que eram usadas sem o hífen, agora passam a ser usadas, ou melhor, com hífen, passam a ser usadas com hífen. Como vocês viram, o professor deu alguns exemplos de mudanças que vão ocorrer esse ano. Mas, para se informar melhor, busque livros e mantenha-se sempre atualizado. Bom, Guilherme, você tem alguma outra consideração a fazer? Não, acho que não. Prestigie a língua portuguesa, por mais que algumas dessas alterações sejam desnecessárias e confundam a gente, procure se adaptar à língua, até porque você pode precisar em algum emprego, em algum estágio, né? Enfim, e leiam bastante para se adaptar, vai ser muito mais fácil lendo. Como eu disse no fim da minha matéria, mantenham-se sempre atualizados, é a melhor coisa a fazer. Bom, não deixe de acessar o nosso blog, que é blog.tvUERJ.blogspot.com. O nome continua o mesmo, não tem nenhuma alteração. Nenhuma alteração, os pontos continuam os mesmos. Mas agora eu estou pensando numa coisa, agora que a gente falou dessa reforma aqui, a gente vai ter que escrever no blog conforme a reforma. Vai dar um trabalho. Vai ser horrível. Falou, as suas considerações finais. Bom, não tem muita coisa a dizer, só mesmo que vocês informem-se, porque modificações já aconteceram várias vezes. Tudo bem que essa é uma das maiores que já aconteceram, mas tipo, já vimos farmácias com PH, então não somos dessa época, mas sabemos que isso existiu. Então, se adaptaram a isso, vão acabar se adaptando também a essa nova regra. Informem-se, leiam muito, isso aí. Leiam muito, se beber não dirija, use camisinha. É o que diga, né? O novo sempre assusta no início, mas depois as pessoas acabam se adaptando. Eu sou contra, mas eu vou acabar me adaptando. Então, até uma próxima conexão, né? Até lá. Até lá, gente.